Se eu te dissesse que há milhões de pessoas ao seu redor que enxergam o mundo de uma maneira totalmente diferente, que cada som, cada luz, cada toque é sentido de maneira única. E se uma dessas pessoas fosse alguém que você ama? Hoje, vamos mergulhar nesse universo fascinante, descobrir o que significa estar no espectro autista e desmistificar essa condição que é tão complexa quanto fascinante. A história do autismo começa com dois pioneiros, o psiquiatra austríaco Leo Kanner e o médico alemão Hans Asperger. Em 1943, Kanner descreveu um grupo de crianças com dificuldade de interação social, comunicação diferente e interesses restritos, usando pela primeira vez o termo autismo infantil precoce. Quase ao mesmo tempo, Hans Asperger estudou crianças que apresentavam habilidades intelectuais normais ou acima da média, mas também tinham desafios sociais. O que é interessante é que, embora ambos tenham feito descobertas semelhantes, cada um focou em diferentes aspectos do espectro autista. Por isso, até hoje, falamos em Síndrome de Asperger, para aqueles que possuem um desenvolvimento de linguagem mais avançado e habilidades sociais específicas. Desde então, a compreensão sobre o autismo cresceu enormemente e ele se tornou uma das condições mais estudadas em todo o mundo. Ao passo que os estudos avançavam, mitos e estigmas foram criados. Vejam dois desses. Ao contrário do que muitos pensam, o autismo não é uma doença. Ele é uma condição neurológica que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo e se comunica. Essa diferença é o que torna cada pessoa autista única. Outro mito comum é que pessoas autistas não têm emoções ou preferem ficar sozinhas. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Elas sentem intensamente, muitas vezes em níveis profundos, apenas têm uma forma diferente de se expressar. Por exemplo, enquanto uma pessoa autista pode não fazer contato visual constante, isso não significa que não está interessada na conversa ou na relação. É apenas o modo como o cérebro processa essas interações. A compreensão é o primeiro passo para derrubar essas barreiras e ver o autismo como uma condição cheia de potencial. Como é o mundo visto por um autista? Imagine entrar em um ambiente onde as luzes piscam sem parar. Os sons são tão altos quanto um trovão, e cada toque é sentido como uma picada. Para muitas pessoas autistas, o mundo ao redor pode ser exatamente assim. Uma avalanche de sensações. Essa sensibilidade sensorial é uma característica comum do autismo. Para algumas pessoas, o toque de uma roupa pode parecer uma agulha na pele, ou o som de um aspirador de pó pode parecer um trovão. Por outro lado, essa sensibilidade também pode trazer experiências sensoriais positivas, como apreciar a suavidade de uma determinada textura ou se encantar com o movimento de objetos brilhantes. Mas o autismo não é só sobre sensibilidade. Muitas pessoas autistas têm uma maneira única de pensar e resolver problemas, e que pode ser uma vantagem em diversas áreas, como a matemática, música ou arte. O autismo é chamado de espectro justamente porque cada pessoa é única. Algumas têm dificuldades de comunicação, outras têm interesses tão específicos que se tornam verdadeiras enciclopédias vivas sobre determinado tema. Interesses especiais são uma característica marcante. Imagine alguém que conhece cada detalhe sobre dinossauros ou sobre um jogo de videogame específico,
ou que pode memorizar facilmente mapas inteiros de cidades. Enquanto algumas pessoas autistas podem ter dificuldades para se comunicar verbalmente, outras falam fluentemente e até com uma linguagem formal e rica. Mas todos compartilham desafios em interpretar emoções alheias ou participar de conversas sociais espontâneas. O autismo não é uma barreira para o sucesso. Muitos acreditam que grandes gênios da história tinham características autistas. Albert Einstein, por exemplo, tinha dificuldades de fala na infância, mas mostrou um foco intenso em suas pesquisas, algo que é comum em muitos autistas. Mozart, com sua sensibilidade musical extrema, e Michelangelo, com sua paixão por detalhes na arte, são outros exemplos de pessoas cujas características podem ser associadas ao espectro autista. A genialidade, muitas vezes, está ligada a uma maneira diferente de ver o mundo. O diagnóstico precoce é um divisor de águas para muitas famílias. Quanto mais cedo o autismo é identificado, mais cedo a criança pode receber apoio para desenvolver suas habilidades. Isso inclui terapias que melhoram a comunicação, as habilidades sociais e ajuda na autonomia da criança. Terapias ocupacionais, de linguagem e outras intervenções têm se mostrado muito eficazes para ajudar pessoas autistas a desenvolver suas habilidades sociais e emocionais. Ambientes educacionais inclusivos fazem a diferença. Ao integrar crianças autistas e neurotípicas, não só promovemos uma aprendizagem equilibrada, mas também educamos sobre empatia e respeito à diversidade. O autismo nos ensina uma lição valiosa. Existem inúmeras formas de perceber, sentir e experimentar o mundo. Cada pessoa autista traz consigo um universo único, uma nova forma de ver a vida. E se prestarmos atenção, podemos aprender tanto com essas diferenças. Por muito tempo, pessoas autistas foram incompreendidas e muitas vezes silenciadas. Mas agora é a hora de ouvir suas vozes, de celebrar suas conquistas e de reconhecer que todos têm um papel importante em nossa sociedade. Imagine o que podemos construir juntos se formos além dos rótulos, se acolhermos cada ser humano com empatia e respeito. Cada pequena ação, seja aprender sobre o autismo, apoiar uma pessoa autista ou simplesmente espalhar informações corretas, faz uma grande diferença. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva, compartilhe essa mensagem. Vamos juntos construir um mundo mais inclusivo, mais consciente e mais acolhedor. Porque no fim das contas, somos todos parte de uma grande e diversa família humana, onde cada indivíduo tem algo especial para oferecer. A verdadeira inclusão começa com a compreensão e a aceitação. Faça parte dessa mudança. E lembre-se, a inclusão começa com você. Antes de terminarmos, esse vídeo aqui que separei para você, que trata do TDAH, vai ajudar você a saber como lidar e como entender pessoas com esse transtorno. Clique aqui e nos vemos em instantes.